Plantas daninhas resistentes são um problema na sua área? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. As plantas daninhas resistentes aos herbicidas são de difícil manejo e podem ocasionar perdas de até 30% nas culturas. Para esclarecer melhor sobre o assunto, temos hoje conosco o professor Mauro Rizardi, que é engenheiro agrônomo, além de mestre e doutor na área de plantas daninhas. Atualmente é professor titular da Universidade de Passo Fundo, com grande experiência no manejo e controle de plantas daninhas. Professor Rizardi, o que são plantas resistentes? Como elas se tornam resistentes? Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite da Santa Dica para bater um papo com vocês a respeito de manejo de plantas daninhas. Eu sou o professor Mauro Antônio Rizardi, professor da Universidade de Passo Fundo e atuo na área aí há mais de 30 anos trabalhando com manejo e controle de plantas daninhas em diferentes culturas, dentre as quais o milho. O que nós temos observado com relação a plantas daninhas na cultura do milho? Nos últimos anos, nós temos percebido um aumento de algumas espécies que anteriormente eram controladas dentro do sistema e que passaram, de determinado momento, a não ter um efetivo controle. E nos trabalhos de pesquisa realizados por diferentes pesquisadores do Brasil, tem se identificado um aumento significativo de bióticos ou de plantas em si resistentes aos herbicidas utilizados. Nos últimos anos, o que mais nos preocupou foi a evolução nos casos de resistência ao herbicida glifosato, que é a molécula mais utilizada no manejo de plantas daninhas. O que levou a essa evolução, a essa seleção dessas plantas? Na verdade, o herbicida ele não causa resistência. O herbicida é um agente selecionador. Então, a partir da variabilidade existente nas populações, ou seja, plantas daninhas com diferentes características, inclusive de tolerância diferente a um determinado herbicida, no momento que eu passo a utilizar repetidamente o mesmo produto, a mesma mecanização, eu acabo selecionando aqueles indivíduos que têm características de não serem controlados por aquela dose que normalmente eu utilizo para controle das demais indivíduos sensíveis. Então, o processo que se dá é de seleção, ou seja, a repetição de uso da mesma molécula com que nós selecionamos esses indivíduos. O que nós temos observado na cultura do milho, principalmente? Um aumento significativo de plantas como o amargoso dentro da cultura, que é uma planta que hoje, uma espécie que foi identificada como sendo resistente aos herbicidas inibidores da EPS-PS, no caso glifosato, e também aos herbicidas inibidores da acecease, principalmente os herbicidas dos FOP. Então, são dois mecanismos de ação que já têm uma certa dificuldade de serem controlados com essas moléculas pertencentes a esses mecanismos. Outra espécie que tem aumentado bastante a ocorrência na cultura do milho é a planta daninha pé de galinha, Eleusine. Então, Eleusine, principalmente do Brasil Central, tem sido um grande problema e também apresentando a resistência a esses dois mecanismos de ação que eu coloquei anteriormente para vocês, os inibidores da EPS-PS e a CCase. Além disso, nós temos mais ao sul, ou seja, no milho safra, situações onde a buva passa a ser problema. E mesmo dentro do milho em safrinha, a buva passa a ser problema. E a buva é uma das espécies hoje que mais tem crescido em termos de presença em áreas agrícolas, tanto na soja quanto no milho. E, novamente, resistente ao glifosato e resistente a outros mecanismos de ação que faz com que nós tenhamos que montar uma estratégia adequada, diminuir essa evolução da resistência e também ajudar a mitigar a resistência já existente nas áreas. E tendo isso em vista, como fazer o manejo de plantas daninhas resistentes no milho? Bom, dentro desse cenário de resistência já existente e um crescente de seleção de casos de resistência, o agricultor ele tem que pensar num manejo diferente dentro do sistema. O que é este manejo diferente? Primeiro ponto, ele não pode ver o herbicida somente como sendo a solução. O herbicida é uma estratégia, é uma ferramenta importante, mas não é a solução. O herbicida tem que ser usado levando em conta outros aspectos. Como é que nós podemos enfrentar a resistência? É trabalhando com um ambiente de diversidade de práticas de manejo, integrando práticas culturais, integrando práticas preventivas, integrando práticas mecânicas, se for caso e se for possível. Ou seja, essas três práticas integrando com
a prática química. Por exemplo, dentro do manejo cultural, o estabelecimento das condições favoráveis já é um primeiro passo para manejar a resistência. O que eu quero dizer com estabelecer em condições ideais? Por exemplo, semear no limpo, uma boa dessecação pré-semeadura, o uso de coberturas vegetais antes da semeadura, isso é possível nas áreas de safra, mas eu também trabalhar com condições onde eu permita, por exemplo, introdução de um consórcio, no caso de uma braquiária consorciada com milho, numa área de safrinha, de milho safrinha ou segunda safra. Então, nós temos possibilidades de integrar o método cultural com o método químico. Além disso, o estabelecimento de uma planta em população adequada, ou seja, uma uniformidade nessa população de plantas, uma boa distribuição de sementes na área, de tal forma que a cultura consiga ser um aliado no controle de plantas daninhas, que ela nos ajude a cobrir o solo. Então, aí eu estou colocando duas alternativas. No caso da dessecação pré-semeadura, ou seja, semear no limpo, é fundamental que nós, e aí já entra a parte química, que nós incorporemos no processo de manejo a rotação de mecanismos de ação de herbicidas. Então, procurar usar antes da semeadura do milho mecanismos de ação que nós não vamos utilizar dentro da cultura. Então, isso nos dá uma possibilidade de quebrar a sequência de mecanismos. Outro ponto fundamental, aí já indo novamente para o controle químico, que nós temos que integrar dentro do sistema, é nós focarmos mais na utilização de herbicidas pré-emergentes, ou seja, não deixar somente para o pós-emergente, somente para um glifosato em cima de um milho tolerante ao glifosato, de nós usarmos somente o glifosato. Nós temos mecanismos de ação importantíssimos dentro do milho e que eles não são utilizados dentro da cultura da soja, por exemplo, que é a cultura que faz parte dentro da sucessão soja-milho. Quais são esses mecanismos? Inibidores do fotossistema 2, e aí vem as triazinas em geral, dentre as quais principalmente a atrazina, e nós temos os inibidores de carotenos, onde nós temos aí a tembotriona e temos o mesotriona como dois herbicidas que fazem parte desse mecanismo, que compõem esse mecanismo. Só aí nós temos dois mecanismos extremamente importantes que nós não utilizamos dentro da cultura da soja. Isso faz com que nós quebramos aquela simplicidade ou repetição de uso de mesmos mecanismos. Nós temos também herbicidas inibidores da cadeia longa, que podem ser utilizados também dentro da cultura do milho, ou seja, integrar esses mecanismos de ação diferentes dentro do sistema, que vão nos dar uma possibilidade de controlar aqueles biótipos que não são controlados por os mecanismos de ação onde se identificou casos de resistência. E outro ponto importante que eu acho que nós temos que pensar no milho dentro do sistema é os métodos preventivos dentro de controle. O que são esses métodos preventivos? Nós tentar trabalhar na medida do possível com a não possibilidade ou que essa planta perpetue na espécie, ou seja, que ela diminua a sua capacidade de produção de sementes. Então, um bom manejo pós-colheita também é importante para não deixar aquela planta daninha que sobra dentro da cultura, ela vir a infestar a área ou vir a aumentar seu banco de sementes. Então, métodos preventivos, diminuir a produção de sementes, impedir a entrada de sementes de fora para dentro, limpar equipamentos, colhedoras, pulverizadores, para não distribuir essa semente na área, são estratégias que vão nos ajudar e muito a diminuir o problema de plantas daninhas, não só as resistentes, mas plantas daninhas de uma maneira geral dentro da cultura do milho. Em termos de controle químico, quais são as épocas de aplicações ideais no milho? Em termos de controle químico de plantas daninhas dentro da cultura do milho, nós temos várias possibilidades de se trabalhar. Uma primeira possibilidade é de nós trabalharmos com manejo pré-semeadura, também chamado de dessecação, ou seja, eliminar aquela vegetação existente na área. Então, aí é um conjunto de herbicidas que têm uma ação foliar, absorvidos pela parte aérea da planta, que ajudam a eliminar essa vegetação existente na área. Outra modalidade que nós temos é a utilização dos herbicidas pré-emergentes. Como o nome está dizendo, ele deve ser aplicado antes da emergência da cultura e das plantas daninhas, certo? Então, no caso do milho, os pré-emergentes que nós temos do milho devem ser aplicados na modalidade do plante-aplique, ou seja, eu planto a cultura, antes que ela emerja, eu aplico o herbicida sobre essa área semeada, ou seja, ainda não tem a emergência da planta daninha e da
da cultura. Então aí nós temos um conjunto, os inibidores da sucrase de cadeia longa, nós temos as próprias as triazinas, que são aplicados nesta modalidade. Isso é a pré-emergência típica. Nós temos, por sua vez, um conjunto de herbicidas recomendados para usar em pós-emergência na cultura do milho, que podem ser posicionados numa modalidade de pós-emergência chamada de inicial e pós-emergência normal ou tardia. Como é que é essa divisão aí de inicial, normal, tardia? Isso tem a ver com o estágio da planta daninha. Então, tem alguns herbicidas pós-emergentes que controlam plantas daninhas nas fases iniciais de desenvolvimento. 2, 4 folhas, 1, 2 perfilhos. Então, é uma fase inicial e que eles vão ter que ser aplicados nesse início de desenvolvimento. Tem alguns outros que podem ser aplicados em plantas maiores, mas, de maneira geral, a recomendação que a gente posiciona é que seja feito o controle quando essas plantas de folha larga tenham de 2 a 4 folhas, e as de folha estreita, as gramíneas em geral, 1 a 2 perfilhos. Não exceder esse crescimento, porque fica uma dificuldade maior de controle. Então, esse é um critério do pós-emergente, levando em consideração o tamanho da planta daninha. Outro ponto importante que nós temos que considerar no momento de aplicar o herbicida pós-emergente na cultura do milho, o estágio da cultura, em que fase está a cultura. Então, nós sabemos que a matocompetição, o efeito negativo, aquele efeito que reduz cerca de 30% a produtividade do milho, pela presença da planta daninha, ele começa a se manifestar quando o milho está com 2 a 3 folhas. Então, em eu tendo plantas daninhas na área com 2 a 3 folhas, não importa o tamanho da planta daninha, eu devo controlar, devo aplicar o herbicida pós-emergente para diminuir a matocompetição. Na medida em que eu vou atrasando o controle em relação ao estágio da cultura, eu vou aumentando o nível de perdas da produtividade que eu vou ter na sequência pela matocompetição. Bom, gente, essas foram algumas dicas aí que a gente está colocando para vocês para manejo de plantas daninhas da cultura do milho. Agradecer a oportunidade. E uma mensagem final para o produtor que eu poderia deixar é que ele tem que pensar no manejo de plantas daninhas durante o ano todo e não somente dentro de cada cultura. Porque o bom manejo que eu faço na cultura antecessora, por exemplo, numa soja, vai refletir positivamente depois na cultura subsequente, no caso o milho. Então pensem no sistema. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Mauro Rizardi. Se você que está nos acompanhando ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, envie para as nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @Santa Helena Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.